Júlio Mendes, com a demissão de todos os órgãos sociais do clube, faz cair toda a direção e, portanto, provoca eleições antecipadas. Com eleições marcadas para o dia 20 de julho de 2019, para os órgãos sociais do Vitória Sport Clube, o emblemático Clube de Guimarães, a Rádio Estádio quis, obviamente, ouvir todos os candidatos à presidência do Clube Minhoto, e sem qualquer ordem, que não fosse tão somente por disponibilidade de agenda, e assim hoje temos connosco António Miguel Cardoso. Empresário, 42 anos, já fez parte da estrutura social de Vitória nos anos 2004-2007, apenas por 3 meses e por sua vontade. Por sorteio da mesa da Assembleia Geral ditou que esta fosse a lista A e que foi, curiosamente, o último dos 3 a apresentar a sua candidatura. Podemos até começar por aí. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o convite da Rádio Estádio para esclarecer os vitorianos para este ato eleitoral que se avizinha. Então começamos exatamente por aí. O que é que o fez apresentar a candidatura, uma vez que foi o último a apresentar? O que é que fez mover o António para esta situação? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, José Carlos. O que é que nos fez apresentar a nossa candidatura foi acima de tudo, um grande amor que temos pelo clube, uma paixão que vem desde pequeno, um acompanhar do Vitória em todos os momentos, e em que sentimos que nesta fase, que pensamos ser uma fase crucial para aquilo que é o futuro do clube, como ele é hoje em dia, ainda com o controle sobre a SAD, com alguma blindagem sobre aquilo que é os estatutos da SAD, aquilo que tem a ver com o controle de futebol, sentimos que era um momento em que crítico, e foi isso que nos fez movimentar. Em relação ao sermos os últimos, talvez porque nada disto estava pensado. Sabemos que outras listas já tinham isto planeado e já estavam a contar com não que isto acontecesse, mas de alguma forma já estavam a antecipar e a prepararem-se para que tudo isto pudesse acontecer. Nós fomos surpreendidos pelo engenheiro Júlio Mendes, sabemos que tomou a decisão que tomou e não há nada a fazer enquanto não há nada a dizer, não há nada a criticar, simplesmente tomou essa decisão, e por isso foi o tempo de nós nos reunirmos, o tempo de nós pensarmos no Vitória, conseguimos perceber até que ponto é que era possível ou não avançar, e quando sentimos que tínhamos uma lista totalmente independente, com pessoas que gostam muito de Vitória, com pessoas competentes nas suas áreas profissionais e, sobretudo, totalmente, com total... volto a dizer, independência e com total abertura para poder estar aqui no nosso projeto, foi quando nós decidimos avançar e por isso provavelmente fomos os últimos. Posso depreender das suas palavras que foi difícil ter um grupo que merecesse o consenso, digamos, desta lista? Assim, o nosso primeiro critério foi procurar pessoas que, lá está, como disse há pouco, que gostam do Vitória e que têm um percurso de vida totalmente limpo e claro, e obviamente que quando nós temos uma semana, 2 semanas para reunir essas pessoas, não é difícil muitas vezes encontrá-las, mas depois ao mesmo tempo aliar essa vontade à disponibilidade das suas vidas profissionais, das suas vidas pessoais. Obviamente não foi um processo fácil. De qualquer forma, estamos muito satisfeitos porque os convites que foram endereçados, quase todos, recebemos logo, tiveram logo uma receptividade muito positiva. Por isso, difícil pelos timings, mas temos quem queremos e estamos muito contentes com aquilo que estamos a apresentar. Vamos exatamente aos timings. É sempre complicado uma demissão de um presidente, ainda por cima a meio de um mandato, e nunca há timing perfeito para estas coisas acontecerem. Mas o que é um facto é que no meio de uma pré-temporada, numa altura em que há que reunir esforços para que o Vitória possa ser catapultado para os lugares que merece, claro. É muito complicado esta circunstância. Já tenho dito, não há nada a dizer em relação à decisão do engenheiro Júlio Mendes. Acho que cada um tem a sua vida, cada um toma as decisões. Mas o timing é que não é o mais perfeito. Cada um toma as decisões quando as tem que tomar. Desconheço os motivos em concreto. Obviamente que não é o momento ideal para que seja feito, sobretudo para a lista ou para a direção que se sucederá ao engenheiro Júlio Mendes. Agora, é o que é. Estamos satisfeitos com algumas das coisas que têm sido feitas, estamos satisfeitos, por exemplo, com o treinador que esta direção escolheu,
Obviamente que os timings não são perfeitos, porque temos agora a Liga Europa já brevemente, temos o campeonato a começar, temos a questão da estruturação de todo o plantel, que vamos apanhar a época já praticamente em fecho de janela, mas é o que é. Muito daquilo que nós queremos fazer não é por isso que vamos deixar de fazer. Sabemos que é um projeto a curto, médio, longo prazo, e por isso cá estamos, condicionados obviamente, mas cheios de vontade de fazer com que o Vitória possa continuar a crescer. Como é que o António Miguel Cardoso se define enquanto pessoa e enquanto adepto e até enquanto presidente ou candidato à presidência? Defino-me como, antes de mais, falando daquilo que é a minha vida profissional, um empresário. Tirei curso de gestão, tive experiências ao nível da que é a banca, ao nível que é o private banking, abri algumas empresas que continuam abertas e que as coisas correm bem, na área de turismo, na área também da assistência pessoal, agências de viagens, sempre direto ou indiretamente ligado ao futebol e ao desporto, não só ao futebol, porque como jovem fui atleta de ténis de seleção até ao sub-16, tirei o meu curso nos Estados Unidos com uma bolsa de futebol, porque joguei futebol já universitário nos Estados Unidos. Sempre procurei, ou aliás, a minha vida sempre esteve acompanhada pelo desporto, é uma área que gosto muito. Quando voltei dos Estados Unidos, obviamente já aí profissionalmente a trabalhar, mas fui jogando futebol a nível semi-profissional. Gosto muito de desporto, gosto muito de futebol, obviamente sempre ligado à área da gestão. Defino-me como uma pessoa muito transparente e muito séria e honesta, muito leal. E como é que eu gostaria de me ver como presidente, sobretudo com independência, e porque faz parte da minha forma de ser, independência em relação a tudo e a todos. Por isso, como é que me vejo como presidente? Vejo-me sobretudo a liderar uma equipa de homens com capacidades, dar-lhes liberdade para tomar algumas decisões, obviamente sempre sob o meu controle, mas sou uma pessoa que gosto de responsabilizar as pessoas, mas depois também espero lealdade e seriedade desses colaboradores e dessa equipe que tenha, mas sobretudo a independência em relação aos outros clubes, aos agentes desportivos, às demais organizações, liga, federação. Um dos propósitos que tenho é mesmo que o Vitória volte a ser totalmente claro em relação às ideias que tem, orientador e que, se possível, que todos os clubes nos acompanhem, por exemplo, no G15, criticar quando se tem que criticar, falar bem quando se tem que falar, mas falar sobretudo a uma só voz e sempre pelo Vitória. O que é que eu levo a pensar que é o candidato ideal para a presidência do Vitória? Muito do que lhe posso dizer também já lhe disse no ponto anterior. Acho que isso é essencial. O amor ao desporto, o amor ao clube e ter uma visão e uma perspectiva global da gestão. Pelos contactos que tenho, só a começar porque movimento-me e sendo uma pessoa global, seja em Itália, Espanha, Inglaterra, tenho contactos com todos os diretores desportivos, pessoas que tomam conta dos clubes, América do Sul, África, acho que tenho uma grande rede de contactos. Obviamente que isso tem que ser aprofundado e trabalhado, mas acho que pode ser uma grande mais-valia. Depois, sobretudo nesta fase que não estou agarrado ao sistema, minimamente, por isso nem à estrutura que teve no Vitória anteriormente, nem a qualquer tipo de interesse político ou partidário, ou por isso estou totalmente alheio a esse tipo de pressões ou vontades. Total independência em relação a parcerias que possam vir a ser feitas, por isso não me revejo em fazer parcerias com 1, 2, 3 empresários. Para mim, os empresários têm que ser todos trabalhados da mesma forma. Não acho que faça sentido, e desculpa a analogia, mas entrar num centro comercial e só podemos ir a uma loja. E por isso acho que tudo isto em conjunto fará com que possa servir o Vitória da melhor forma. O Vitória não é um clube qualquer. Eu conheço bem o Vitória porque acompanhei felizmente no ano passado toda a época desportiva do Vitória. Fui a quase todos os estádios acompanhar o Vitória e ele movimenta massas. Provavelmente a seguir aos grandes, aos ditos grandes, é o clube que mais movimenta em termos de adeptos e que coloca nos estádios, não só no seu, mas em todos os lados. Há um grau de exigência enorme por parte do Vitória. Está preparado para enfrentar as exigências deste clube? Assim, se não me sentisse preparado, não estava aqui. Acho que sim. Acho que sim, que estou preparado, com certeza. Acho que sim, que o Vitória, provavelmente, na minha opinião, já é um grande.
acho que tem razão no que está a dizer em relação à força que move o Vitória. Acredita que essa força tem vindo não vou dizer que esteja mais fraca, porque não está mais fraca, mas pode ser muito maior. E o Vitória tem muito potencial como equipa, tem muito potencial como clube. Por isso é uma das situações que mais me leva a avançar e em que mais acredito, porque acho que o potencial do Vitória está longe de estar esgotado. Longe. E por isso, com certeza que acho que tenho condições para tomar conta de Vitória. Uma das grandes exigências por parte dos adeptos vitorianos é que já foram o maior clube do Minho. E nesta altura perderam essa hegemonia para o Sporting de Braga. Eu acho que isto que é um amargo... Quem o diz é o Zé Carlos. Sou eu que estou a dizer. Pronto, sou eu que estou a dizer. Eu não concordo com isso. Estou a dizer. Em termos de hegemonia no futebol, repare que o Braga tem ficado sempre à frente do Vitória. E isso os adeptos estão sempre a exigir a todas as presidências que têm existido no Vitória, esse lugar que eles acham que é seu por direito. O que é que o António Miguel Cardoso pode fazer ou acha que tem possibilidade para fazer em relação a isso? Eu não gosto muito de comparar o Vitória ao Braga. Acho que fará algum sentido para quem está de fora, obviamente, mas para mim não fará. Eu estou preocupado com o Vitória e em competir com todos os outros. De qualquer forma, acho que é um fenómeno que se tem passado nos últimos anos, por isso não é um fenómeno de contradição. O Vitória sempre foi mais forte que o Braga. Nos últimos anos, efetivamente, em termos desportivos, não tem acontecido, mas tenho a certeza absoluta, pela grandeza que o Vitória tem, que é incomparável, mais tarde ou mais cedo, acredito que muito brevemente o Vitória vai voltar a estar por cima. Mas tendo em conta que em termos desportivos, a equipa do Braga tem tido esse poderio. Não estou a falar em termos de grandeza, nunca foi essa a minha intenção. Em termos de grandeza, eu creio que o Vitória, mesmo até a nível de adeptos, inclusivamente o Salvador já o reconheceu. Eu também estou a falar em termos desportivos agora. Em termos desportivos, é que os adeptos minhotos, principalmente os de Guimarães, não conseguem ver e olhar para a tabela classificativa e ver o Vitória abaixo do Braga. E isso doa a quem doer e custa a quem custar, aos adeptos e aos dirigentes do Vitória. É isso que os adeptos querem. Claro. E é isso que eles anseiam. E a minha questão vai mais nesse sentido. Estamos preparados, o Vitória está preparado para dar esse salto, o António está preparado para assumir que o Vitória tem que passar à frente do Braga também? Assim, eu disse há pouco que em termos desportivos, o Vitória nos últimos anos tem ficado atrás do Braga, é indiscutível. Mas o histórico diz-nos que o Vitória esteve sempre por cima. Por isso a verdade é que nos últimos anos isso tem acontecido. Com certeza que nós sabemos que isso vai ter que deixar de acontecer no futuro, quanto mais no imediato, melhor. Mas também acreditamos numa coisa, é que não queremos ter épocas de sonho para depois o Vitória, passado 1, 2 anos, voltar a cair. Nós queremos ter uma gestão sustentada. Queremos apostar na formação de forma correta, queremos estar abertos a vários empresários, queremos ter um centro de formação muito forte, queremos dar oportunidades aos talentos do clube, queremos que a transição entre a formação e a equipa profissional seja feita de outra forma e por isso nós acreditamos que de uma forma estruturada, bem pensada, criteriosa e com um bom modelo de gestão, seja fácil, daqui a 2, 3 anos, o Vitória está sustentadamente sempre à frente do Braga. Obviamente que pode não acontecer um ano ou outro ano, mas queremos fazer isto de forma sólida e não em picos. O treinador atual do Vitória é o Ivo Vieira. Foi escolhido pela direção de missionária. Eu creio que até o Júlio Mendes até fez uma coisa que eu acho que será agradável para todos os candidatos, não é só para o António Miguel Cardoso, mas para todos, já que o fez apenas por uma temporada e com a possibilidade de renovação por um ano. Penso que terá sido uma forma honesta até de fazer as coisas por parte dos Júlio Mendes. Agora, terá sido a melhor opção? Acha que este é o técnico que o António levaria também para a frente do Vitória ou tem outras perspectivas? Perante as condições do momento, eu acho que o engenheiro Júlio Mendes fez uma excelente aposta, pois não podia falar com as 3 listas e contratou alguém que, falando por mim, me revejo totalmente. Por isso, aquilo que nós acreditamos é que encontramos um treinador
com um profissional, uma pessoa exigente, alguém que se preocupa não só com o futebol, mas também com a parte da fisiologia, com a parte daquilo que é a nutrição, aquilo que são as responsabilidades do jogador como um todo, quanto, na minha opinião, são essenciais. E, portanto, encontramos ali alguém que tem esse perfil e que nós temos a certeza que as coisas vão correr bem. Identificamos também no Ivo Vieira alguém que se preocupa bastante com a formação e com a coordenação e que percebe que o Vitória não é só a equipa A. E o Vitória não pode viver de projetos só para a equipa A, só para a equipa B, só para o Sub-23. Não, o Vitória tem que ser um só projeto em que tudo está interligado. Por isso, naquilo que lhe posso dizer é que estou muito satisfeito e neste momento não me passa pela cabeça pensar noutros nomes, nem passaria antes, porque acho que foi bem escolhido. Posso depender das palavras que será para manter, Ivo Vieira, ainda que o António ganhe as eleições. Com certeza, claro que sim. Também seria esta a sua aposta? Sim, será para manter. Acreditamos que, obviamente, sabemos que no desporto tudo pode acontecer, mas nós estamos perfeitamente convictos que foi uma boa escolha. O Vitória não é só futebol. Tem outras modalidades, obviamente. Já pensou nas outras modalidades ou para já ainda só está? Já. E então, tem projetos para essas modalidades? É muito simples. Eu aqui faço uma crítica. Acho que esta direção tem tratado de tudo que esteja relacionado com o futebol, mas as modalidades pôs de lado. E acredito que teria sido, não vou dizer mais profissional, mas teria sido mais fácil para nós, quando entrássemos no Vitória, apanharmos também a área das modalidades trabalhada com os seus treinadores, com os seus jogadores, com os orçamentos já realizados, mas não será o caso. De qualquer forma, aquilo que nós prometemos, e porque vamos apanhar esta época já em transição e terá que ser muito rápido, nós queremos que, pelo menos, que os orçamentos se mantenham. Queremos dar mais dignidade a todas as modalidades mais pequenas que sentimos que nos últimos anos os atletas não têm sido defendidos da melhor forma, não têm tido as condições minimamente com a mínima dignidade em termos daquilo que seja os apoios de viagens, refeições. Há uma série de coisas que achamos que têm sido mal feitas. Agora, nas que têm mais visibilidade, sim, de certeza absoluta. Por exemplo, no basquetebol, acabamos de anunciar ontem uma parceria que vamos fazer com o basquete do Basconian, que todos sabemos é uma das equipes mais fortes da Euroliga. Temos tido o cuidado de comunicar com eles, porque percebemos também que temos que ter atenção em relação às receitas das modalidades. Por isso vamos procurar, de alguma forma, arranjar soluções para que o Vitória esteja cada vez maior. Obviamente, para o ano será um ano moderado, mas em que a representação vai continuar. Por exemplo, o futebol feminino é uma área que nos preocupa e que nós queríamos continuar a crescer. Há uma série de situações relacionadas até com o potencial alargamento a outras modalidades que nós gostávamos de o fazer, mas sempre em parceria com os clubes que já existem no concelho. E por isso é uma área que nos preocupa muito, porque nós temos muita perspectiva do que é o clube, não vemos só o futebol. Há uma das ações que era necessário fazer no Vitória, não sei se já tiveram a percepção disso, e que muitos dos adeptos vitorianos apontam, é a pouca visibilidade do Vitória perante os outros clubes ali na região. E muitas vezes acabam por sair, por exemplo, estou-me a lembrar do Berço, diretamente para o Benfica, quando poderiam passar, por exemplo, pelas camadas mais jovens do Vitória. E não há um coaching por parte do Vitória nessas equipas da região e mesmo, até concretamente, nas escolas, onde o Vitória pode ter uma visão muito mais abrangente, claro, e muito mais assertiva para com os jovens, porque muitas vezes o que é que acontece? A maior parte dos jovens vão procurar jogar onde? No Berço, nos clubes ali da região, porque não há, por parte do Vitória, uma abordagem a esses miúdos que os faça chegar ao Vitória. Não sei se tem a percepção disso. Tenho, concordo com o que está a dizer. Acho que o Vitória, como projeto de futebol, na minha opinião, não tem existido. Achamos que tem sido mais, não vou dizer um interposto, mas tem havido um excesso de jogadores contratados para as várias equipes. O jogador entra, o jogador sai e tem-se ligado muito pouco àquilo que é a base de Guimarães, do território, aquilo que é a transição entre os Afonsinhos, formação. Acho que são áreas que são muito importantes. Tocou um bocado num ponto que acho crucial, que é a questão da ligação que nós temos que fazer às equipas do concelho,
porque se o Vitória tem um departamento médico que é melhor que o dessas equipes, ou se o Vitória tem qualquer tipo de apoio, uma carrinha, seja o que for que possa ajudar em termos logísticos, o Vitória tem que estar lá para ajudar. E isso faz parte daquilo que nós consideramos ser o projeto 2030, que é exatamente que o Vitória possa começar a representar uma região e que possa fazer com que as pessoas sintam o Vitória a todos os níveis, especialmente nessas equipes, como nas escolas. Acho que esse trabalho tem que ser feito. E se esse trabalho for bem feito, como nós planeamos fazer, temos a certeza que quando aparecer talento, a ligação e aquilo que é mais óbvio será os jogadores irem para o Vitória. Mas também não é preciso que os jogadores vão para o Vitória para depois acabar o ano e os jogadores também saírem. Tem que haver um projeto para os jogadores, pensado. As coisas não podem ser feitas no imediato e sempre resolver os problemas no dia-a-dia. As coisas têm que ser pensadas. E por isso, na área da formação, além da parte técnica, nós queremos ter gabinetes de psicologia, queremos ter gabinetes de preparação para que tudo isto possa acontecer de forma, obviamente, é que os jogadores acabem na equipa A e não acabem em outros clubes, seja portugueses ou de fora, que tem acontecido muito isso. Uma das coisas onde o Vitória também penso que poderá apostar, não sei, no caso da vossa lista, se está a pensar nisso, é no marketing, direto. Nomeadamente, por exemplo, estou-me a lembrar, no Dia da Mãe, por exemplo, que a mãe pudesse levar o filho, ou o filho levar a mãe ao estádio para ver o Vitória, por exemplo. Não sei se estão pensadas algumas situações dessas em termos de marketing. Vindo da área da gestão, obviamente que são áreas que penso automaticamente, sobretudo quando tive tantos anos fora, nos Estados Unidos, e fui-me apercebendo dos fenómenos da NBAs e dos ténis, que fui acompanhado sempre. Sim, é indiscutível. Nós temos uma série de ações previstas. Posso nomear algumas: o fan zone antes dos jogos, fazer com que as famílias antes dos jogos tenham num espaço exterior ao estádio Dom Afonso Henriques, possam se encontrar, possam beber a sua cerveja, Coca-Cola, seja o que for, de forma a que as coisas, a que as horas tenham um melhor número de horas passadas ali à volta daquilo que é a Vitória. Antecipamos aí que as receitas possam ser direcionadas ou canalizadas para a área das modalidades. Será uma forma até de ultrapassarmos aquele problema que lhe falei há pouco. Depois temos uma série de propostas a nível de merchandising, a nível de melhoramento do que é a loja do Vitória. Queremos que a comunicação com os sócios seja feita de outra forma, o que acaba por estar associado àquilo que é marketing, a ligação com os associados. Temos prevista, fora da época, e achamos que o estádio Dom Afonso Henriques pode ser também palco para eventos. Há muitas situações que nós estamos a prever e pensamos. Outra situação que é importante, que é a nível daquilo que são os bares, porque a oferta é muito reduzida, nós queremos que a oferta seja mais nutritiva, achamos que é importante ter outro tipo de oferta. Portanto, há muitas áreas onde nós sentimos que as coisas têm que melhorar. Muito bem. O lema da vossa candidatura é Por Ti, Vitória. Até onde pode ir o vosso amor pelo Vitória? Até onde? Eu acho que o que é que estão dispostos a fazer pelo Vitória? O amor já diz muita coisa, não é? E depois só podemos ter um, não é? E por isso nós estamos aqui cheios de vontade de fazer isto pelo Vitória. E queremos defender o Vitória nesta fase tão importante, onde nós sentimos que, sobretudo naquilo que é a relação SAD, sobretudo que é a relação com o investidor, onde vemos aqui movimentações em que o Vitória blindado, tal qual está hoje em dia, pode verdadeiramente desaparecer. Não é que o Vitória vá desaparecer, mas o controle do clube sobre a SAD pode vir a desaparecer. Por isso nós estamos aqui por uma questão de consciência, porque eu falo especialmente por mim. Aquilo que me levou a avançar foi saber que daqui a 10 anos, se olhasse para trás e se não tivesse feito nada, não estaria bem comigo. E por isso essa foi a grande força motriz de estar aqui. Por isso, nós vamos até onde nos levarem da forma correta, explicando o nosso propósito. Se no dia depois das eleições nós não ganharmos, é muito simples. Nós vamos continuar a estar na bancada de uma forma tranquila e pacifista, de certeza absoluta. Não queremos aqui com problemas nem guerras, porque a partir daí temos de ser todos juntos. Portanto, o Por Ti, Vitória é isso. É um lema para estarmos aqui todos juntos, mas que estaremos sempre pelo Vitória, independentemente da A, B, C ou D a ganhar, é indiferente. Uma das bandeiras, e ela já falou isso aqui por 2 vezes, retiro isso exatamente das suas palavras, que é a blindagem dos estatutos. O que é que lhe mete assim tanto medo e quer blindar os estatutos por forma... Esse é o ponto mais crítico,
por nós estarmos aqui, é o ponto decisivo e isso é que mais nos preocupa. Os estatutos estão blindados. Neste momento, os estatutos estão blindados. Por isso, toda e qualquer campanha que seja vamos comprar a posição ou temos que trabalhar melhor com o acionista, tudo isso são utopias, porque os estatutos estão blindados e aquilo que nós queremos é que continuem blindados. E, portanto, obviamente que se o investidor quiser vender a posição, nós vamos tentar arranjar soluções para a comprar. Mas neste momento esse cenário não se põe, porque nós nem sequer sabemos se elas querem vender. Por isso, há aqui uma coisa que nós temos que ter muito claro. E hoje em dia a direção que seja eleita pode, juntamente com o investidor, mudar os estatutos em Assembleia Geral da SAD. Pode os alterar. E nós aquilo que pretendemos é mostrar claramente aos sócios que se nós formos eleitos, pode parecer um contrassenso, mas é verdade, nós queremos tirar o poder a esta direção. Portanto, nós queremos tirar o poder ao Presidente. Nós queremos é que qualquer estatutos que possam ser alterados na SAD têm que ser aprovados pela Assembleia Geral do Clube. Isso é uma coisa crítica que provavelmente as pessoas podem muitas vezes não entender, mas que é a chave para isto tudo. Os estatutos podem ser alterados a qualquer momento pela futura direção ou pelos futuros presidentes em consonância com o investidor. E nós queremos claramente passar essa alteração que seja decidida pelos sócios. E isso é o mais importante, é aquilo pelo qual nós nos vamos defender, é que os sócios é que têm o dever de aceitar ou não as mudanças dos estatutos da SAD. Isso é muito claro para mim, é crítico e é muito importante. Falou há pouco também dos orçamentos, pensados para as modalidades e tudo mais. Eu creio que já deve ter, obviamente, porque senão não se teria metido em semelhante, visto as contas do clube. Sim. Estão todas equilibradas. Qual é o vosso projeto em termos de orçamento? Vai andar muito longe daquilo que é hoje o do Vitória? Estão a pensar em arranjar sponsors para catapultar para maior orçamento ou nem por isso? Sim, nós sentimos que o Vitória nos últimos anos, as contas equilibradas não estão. O Vitória nos últimos 3 anos passou de um orçamento de 8 milhões e meio para 22,5. Por isso, com umas receitas aproximadas nas casas do 11,5, 12 milhões, sem contar com venda de jogadores. Por isso, neste momento, há aqui um grande desvio em termos orçamentais. Como é que nós pensamos fazer isto? Nesta fase, de uma forma muito simples, que não é simples, que requer muito trabalho, mas é, como lhe disse, apostar na formação, apostar sobretudo em não fazer disparates orçamentais, como compra de jogadores com valores excessivos. Queremos claramente que não digo o quadro salarial, mas que todos os custos envolvidos com o Vitória possam ser inferiores, porque não há outra hipótese. Nós achamos que estamos numa fase onde ainda é possível esgotar os recursos de Vitória. Porque fala-se muitas vezes, é preciso que venha um investidor e que ponha muitos milhões. Eu sei que hoje em dia é um paradigma de futebol e isso pode ter que acontecer num médio prazo, obviamente avaliado pelos sócios em relação aos tais parceiros. Mas nesta fase aquilo que nós achamos é que devem ser feitas melhores contratações, deve ser feito um programa na formação que nos permita ter jogadores na equipa A. As coisas devem ser feitas com outro critério, de forma a que este orçamento tenha que ser reduzido, porque não há outra hipótese. De forma a que o Vitória saiba que, sendo sempre um clube vendedor, que ao final do ano terá sempre que vender 1, 2 jogadores, mas o que esperamos é que eles venham da formação, que já tenham passado alguns anos no Vitória, que já tenham dado o suficiente ao Vitória para poderem ser vendidos, e é o normal para os jogadores que queiram sempre buscar outras oportunidades, outro tipo de receitas, é normal. Agora, nós temos que ter um clube completamente controlado a nível do que é o financeiro, de uma forma estruturada a equipa A, e que permita que o orçamento possa deixar descer a nível da despesa e, obviamente, ir buscar outras fontes de receita, é indiscutível. Mas o Vitória, neste momento, não me parece que seja um clube equilibrado. As contas equilibram-se, obviamente, pelas contratações também. Ou desequilibram-se muitas vezes. Exatamente, que é o caso, era o que eu ia falar. Houve alguns desequilíbrios na época passada. Eu não quero aqui, obviamente, referir nomes, porque não quero ferir as suscetibilidades de ninguém, mas há jogadores que claramente não tinham lugar no plantel e que foram muito caros ao Vitória. Sim. Pode partir daí também o desastre do Vitória. Eu não vou dizer desastre. Não é desastre. Não vou dizer desastre, mas que as coisas não tivessem corrido melhor. Nessa área, e nós temos defendido muito, em termos de futebol, defendo muito aquilo que é a blindagem, não dos estatutos de futebol, agora, temas diferentes, mas gostava muito e quero muito que o Vitória esteja blindado em termos daquilo que é a informação.
Nós sabemos que em Guimarães as pessoas gostam de saber da informação, gostam de ter de alguma forma acesso à informação e um dos pontos mais importantes naquilo que será a minha candidatura é, evidentemente, blindar o futebol. Agora, blindar não quer dizer que as decisões estejam só numa só pessoa. Isso é indiscutível. Nós temos que ter um presidente, temos que ter um vice-presidente para a área de futebol, temos que ter um diretor desportivo que será alguém que será sempre avaliado a nível daquilo que é o desempenho, e aquilo que nós queremos é alguém, provavelmente até fora de Guimarães, que possa ser um verdadeiro diretor desportivo, e que depois, se as coisas correm bem, muito bem, se as coisas correrem mal, que não vai acontecer de certeza, temos que arranjar outro. E a perspectiva é muito por aí. Mas dizia, nós temos um presidente, um vice-presidente, um diretor desportivo, temos um team manager, temos um departamento de scouting que funciona bem. Portanto, todas as contratações têm que ser feitas após informação de todos esses departamentos, têm que ser feitas numa base colegial, obviamente, que é o presidente que tem que decidir no final, mas nós queremos muito ir por aí, ter muito critério naquilo que são os investimentos do Vitória. E depois, também outro assunto que acho que é importante, nunca entrar neste momento, para estes orçamentos, nos valores que se entraram nos últimos anos. Achamos que não faz sentido, sobretudo porque estes jogadores são jogadores que muitas vezes vêm de fora, não estão adaptados a Portugal, não estão adaptados à Europa. Portanto, nem nós sequer sabemos, se eles chegando cá, se vão render. Porque para render, eles têm que gostar da alimentação, têm que ter, por exemplo, um gabinete de apoio à família, que é uma das medidas que nós queremos implementar, para que se possam chegar cá, possam ser apoiados pela estrutura de Vitória, de forma que eles sejam bem acompanhados e possam render no clube mais tarde ou mais cedo, mas sempre com investimentos mais reduzidos e provavelmente formas mais sustentadas de comprar os jogadores. Não tem que se comprar logo os 100%, pode-se ir fazendo empréstimos com opção, pode-se comprar porcentagem do passe ao clube e deixar no clube de fora outra porcentagem. Isto pode ser gradual e acho que tem que ser pensado de uma forma mais sistemática. Guimarães é um concelho eminentemente industrial e comercial. Sim. Muita gente diz que quem lá está nessas empresas não apoia muito o Vitória. É isso que vocês têm sentido ou acham que com a vossa candidatura vão chamar mais vitorianos e gente que esteja disposta também, obviamente dentro daquilo que são os vossos orçamentos, em participar ativamente? Não, eu percebo o que diz, acho que isso tem acontecido provavelmente por algum distanciamento entre aquilo que é a direção e Guimarães, tipo, indústria, seja o que for. Portanto, nós queremos promover uma relação mais próxima entre a direção e todos os agentes que andem à volta. É um ponto crítico. Nós queremos, e uma das medidas que temos é ser mais participativos naquilo que é a área comercial, e muitas vezes falamos, por exemplo, na área dos camarotes, que obviamente que está sempre ligada às maiores empresas de Guimarães e não só. Porque não a direção envolver-se diretamente e ir atrás, e porque não canalizar também algum dos apoios para as modalidades. Nós sabemos que quem vai para o Vitória não pode estar num pedestal e achar que tudo o resto terá que ser subserviente aos interesses de Vitória. Não, nós temos que partilhar, ir atrás, de alguma forma estarmos todos motivados, de forma a que a sociedade em si possa estar mais perto de nós. O Departamento de Comunicação da vossa candidatura está preparado para a comunicação ser forte e ir ao encontro daquilo que o grande adepto, aquele que vai ao estádio Dom Afonso Henriques, pelo menos tenha uma ligação mais direta porque eu acho que isso tem falhado, sinceramente. Sim. Acho que isso tem falhado um bocadinho, que é ir ao encontro do adepto e procurar que o adepto esteja mais ligado com a direção. Na vossa candidatura isso está preparado, está pensado? A nossa candidatura vem de vitorianos por excelência. Portanto, muitos dos déficits a nível daquilo que é comunicação, que o Vitória direção foi passando nos últimos anos, acho que nós estamos atentos a eles. Percebemos perfeitamente que há momentos críticos em que nós temos que estar ao lado dos associados. Há momentos recorrentes que também temos que os fazer, por uma questão de parceria, por uma questão lá está, daquilo que falávamos há um bocado, de haver aqui uma interligação entre tudo. Também sabemos que não podemos estar a comunicar todos os dias, mas essa área é uma área importantíssima para aquilo que nós queremos. É a melhoria da relação entre a direção e os associados. Como, eu já disse há pouco, quando falou em departamentos de comunicação e tudo isso,
é essencial que o Vitória, mesmo a nível nacional, seja representado de outra forma. Não nos passa pela cabeça que o Vitória não esteja, não vou dizer em todos os programas desportivos, que hoje em dia eles não acabam, mas o Vitória tem que estar representado em todas as áreas que possa, tem que marcar voz, tem que marcar posição, porque senão o fosso pós chamados três grandes vai continuar a aumentar e não é isso que nós queremos. Nós também gostamos, obviamente, na Rádio Estádio, de ter comentadores. Às vezes não é fácil encontrá-los, comentadores que nos venham trazer também vitória. E parte também da direção, muitas vezes, dos clubes, de nos indicarem quem serão as pessoas que poderão, eventualmente, interessar, digamos, a toda a massa vitoriana e não, obviamente, à direção. Não é isso que se pretende. Não queremos aqui um comunicador da direção. Por aqui um cartelhado. Exatamente. Vamos tratar disso. Então. Agora, gostaríamos era de ter, obviamente, sempre que nos fosse possível, ter alguém do Vitória, que será recebido, obviamente, com muito gosto, e que a direção pode, eventualmente, também indicar e estaremos cá também para vos servir. Claro que sim. O departamento de scouting nos clubes, nos grandes clubes, e o Braga tem feito isso, vou voltar ao Braga, porque para mim é um exemplo, porque está ali pertinho. Começou tão bem, está a começar a acabar mal isto. Bom, mas eles têm, de facto, um departamento bom de scouting e têm feito boas escolhas. E se calhar isso está a fazer falta no Vitória. É também uma das vossas batalhas para a vossa candidatura? Nós quando dissemos que queremos ser independentes naquilo que é a detecção dos jogadores, queremos verdadeiramente ser independentes, portanto nós vamos trabalhar com tudo e todos e nunca vamos filtrar os jogadores que vão chegar ao Vitória. Por isso, nós sabemos aquilo que queremos, nós temos um bom departamento de scouting. A nível de implementação global é muito fácil e há muito talento e é preciso encontrar em países provavelmente mais periféricos, mas os contactos existem, os jogadores existem. A nível de scouting nacional é importantíssimo, portanto, quando os jogadores aparecem no Alentejo, como já aconteceu no passado, ou em Lisboa, nem todos têm que ir para os clubes de Lisboa, nem nada que se pareça, porque nós temos forma de ir buscá-los. Por isso, é voltar a pôr o Vitória, neste caso, num panorama de interesse em que os jogadores sintam vontade de ir para Guimarães. Não quer dizer que não sentissem antes, mas é isso que nos move. Por isso, vamos trabalhar nessa área. Nós temos gente de qualidade, inclusive dentro do Vitória. Será uma área que será trabalhada de outra forma, não tenho dúvidas. Os jovens vitorianos que vos estejam a escutar nesta altura podem esperar da vossa parte uma grande abertura para que eles também possam vir a ser jogadores vitorianos ou vamos pensar sempre como a grande maior parte dos clubes pensa, que é o estrangeiro é que é bom? Assim, eu acho que, acima de tudo, qualidade é sempre importante. E há qualidade na juventude, seja em Guimarães, seja no resto do país. Agora, nós sabemos que temos que aliar a qualidade ao homem em si e depois a capacidade de dar-lhe tempo para que o talento, a qualidade disso possa aparecer. Nós temos a noção que um jogador que venha dos Júniors ou do Sub-23 ou da equipa B que possa aparecer na equipa A, ele tem que ter tempo. Nós não podemos estar à espera que um jogador vá jogar e que passado 45 minutos esteja a render e depois nunca mais saia. Não, os jogadores vão cometer erros, os jogadores precisam de um processo de formação, precisam de tempo. Aquilo que nós queremos é em todas as equipes, na transição, ter jogadores mais experientes, mas depois ter sempre vaga, entre aspas, para que os jogadores possam demonstrar o seu talento com calma. Dou-lhe dois exemplos que falo muitas vezes, e isto, ligando aos jovens, o que nós queremos é que as pessoas saibam que há oportunidades no Vitória e que nós vamos ter paciência. Paciência, entre aspas, obviamente, mas queremos que as coisas corram bem. Dou-lhe dois exemplos, dois guarda-redes, que é o Rui Patrício e o Casilhas, que todos nós conhecemos, e que nos primeiros ano e meio, 2 anos de carreira, na equipa A do Real Madrid e do Sporting, as coisas não correram bem. E não havendo paciência, provavelmente eram 2 jogadores que teriam desaparecido. E é preciso ter paciência, detectar o talento, esperar, porque o potencial vai acabar por aparecer. E aquilo que nós queremos é que o Vitória tenha equipas fortíssimas, que queiram estar sempre lá em cima nas competições europeias, sempre à procura daquilo que é superação, sempre com muita vontade, mas que depois também seja capaz de formar jogadores de forma a que o Vitória possa crescer como um todo. Isso é essencial para nós. Deu aí um bom exemplo dos guarda-redes e eu vou relembrar a época passada que por acaso até aconteceu isso, porque o Miguel depois rendeu na baliza o Douglas e fez uma excelente temporada.
Eu acho que quem gosta de futebol e quem gosta de desporto e quem sabe o que é o stress e quem sabe a paz que é preciso ter, a serenidade para podermos chegar à superação, que é do que estamos a falar, sabe que as coisas levam tempo. Muitas vezes, digo isto muitas vezes, poderá não ter nada a ver, mas se nós entrarmos no trânsito de Londres numa rotunda, provavelmente vamos ficar todos um bocado afetados. Mas passado um mês, 2 meses a fazer a mesma rotunda, vamos fazê-la bem. E portanto, tem tudo a ver com isso. Nós acreditamos que com o tempo os jogadores vão aparecer e o talento vai aparecer e o Miguel é mais um exemplo disso mesmo. O estádio do Vitória vai continuar cheio com a vossa lista a vencer? Será curto, acho que será curto. Mas, não, tem tudo para acontecer, porque aquilo que nós vendemos, como ideia, não estamos a vender nada, é que os jogadores vão estar sempre totalmente empenhados naquilo que é lutar pelo Vitória. Obviamente que nós sabemos que às vezes as derrotas surgem, mas nós temos é que ter a certeza que demos o máximo. E isso é o mais importante para nós. E por isso eu penso que o mais fácil é os associados vão entender isso automaticamente e por isso vão estar sempre connosco e vão perceber que têm que ir ao Estado, têm que nos apoiar, porque nós todos queremos crescer como um todo. As linhas bases para a vossa candidatura, uma delas já percebi que é a blindagem total dos estatutos para que não se permita... Que continue blindada, para que não se permita à direção de escolher quem quiser para tomar conta do clube. Exatamente. E outras bandeiras que sejam da vossa lista A. Bandeiras, entre aspas, obviamente. Falamos no marketing, essencial. Falamos na questão do futebol, essencial. A questão da forma que nós queremos implementar-nos outra vez e sermos uma voz ouvida, como éramos, por exemplo, no tempo do Dr. Pimenta Machado. Falamos também na questão da transição, formação, futebol, que é essencial. Falamos na questão e aí provavelmente faltou-nos tocar na questão das infraestruturas, é muito importante e nós gostamos muito e sabemos que a autarquia já fez promessas ao Vitória, com certeza serão para cumprir, que é termos uma nova academia. Achamos que é essencial que isso aconteça, obviamente que enquanto não a tivermos temos de trabalhar como estamos. Gostávamos que essa nova academia, sendo na periferia de Guimarães, que ficasse afeta ao futebol profissional, para poder trabalhar com mais privacidade, com mais tranquilidade, com mais método, e que depois que a unidade se mantivesse com aquilo que é a formação, com a parte dos Afonsinhos, que é muito mais fácil para os pais, estaremos perto das escolas, portanto achamos que faz mais sentido. Na área das modalidades, também existe a promessa de um novo pavilhão, que obviamente nos dará mais capacidade em termos daquilo que é a gestão do pavilhão e a gestão das modalidades. Portanto, todas essas áreas associadas um bocado àquele projeto 2030 que falamos há pouco, que é um pouco que se respire Vitória de A a Z, em todos os funcionários, nos atletas, nos treinadores, naquilo que é a comunidade, é importante que isso venha a acontecer. Quando nós dizemos 2030, não queremos minimamente dizer que queremos estar até 2030, não, queremos dizer que é um projeto que será independente e transversal às próximas direções. Gostávamos que fosse um projeto a seguir, provavelmente até com uma comissão de 2, 3 pessoas que vão acompanhando, ver se o treinador da equipa de sub-14, sub-16, se está a portar bem, se é correto, mesmo a correção a nível daquilo que são os pais. Há muito que vem daquilo que é a experiência desportiva, que nós gostávamos, sobretudo, além da parte desportiva, comandar pessoas e comandar homens e ser bons exemplos. O Vitória pode contar então com o António Miguel Cardoso, e o que é que o António Miguel Cardoso quer dizer aos vitorianos para que votem no dia 20 na lista A? Assim, muitas das ideias foram aquelas que acabamos de falar nestes últimos minutos. Por isso, não sou muito popular, ou popular quando digo isto, não sou muito populista em termos daquilo que é o programa. Aquilo que eu peço é que os sócios de Vitória votem, mas sobretudo que não votem porque têm lá amigos, ou porque têm interesses, ou porque têm um cargo prometido, ou porque seja o que for. Eu acho que os sócios de Vitória chegou à altura de pensarem para dentro, pensarem no Vitória, ouvirem bem as 3 listas e depois que votem. E com a certeza de que, obviamente, prefiro que votem na lista A, isso é indiscutível, mas o que queremos é que depois no dia 21 estejamos todos unidos e que estas fações e estas divisões de uma vez por todas acabem, porque só juntos é que seremos mais fortes. António, tem alguma ideia já para o dia 21? Obviamente que não é no dia 21, porque depois terá que tomar posse alguns dias depois, mas para o dia seguinte, the day after, o que é que tem pensado já para o início, digamos assim, daquilo que seria a sua presidência? Comunicação interna.
falar com os colaboradores todos, com a equipa toda e mostrar aquilo que queremos. Contamos com toda a gente e que é possível e temos que nos adaptar, nos reestruturar. Portanto, a primeira decisão é sempre uma decisão de gestão que tem a ver com as relações humanas e aquilo que nós queremos para o projeto. E por isso contamos com todos. Prometeu continuar com o Ivo no comando da equipa técnica. Também não fez promessas de grandes jogadores, de grandes nomes. Não posso fazer, não posso porque nós temos além de estar a direção a fazer as contratações que tem que fazer, nós no dia em que entramos nós não sabemos qual será o plantel, portanto, obviamente que tenho coisas previstas, estudadas e vamos conseguir de certeza absoluta colmatar tudo aquilo que achamos que não estará estruturado, obviamente com o consentimento do treinador. Em relação àquilo que é, por exemplo, o diretor desportivo, muita gente pergunta, nós neste momento estamos numa fase em que queremos caminhar lado a lado com o investidor Mário Ferreira, que é o investidor principal, queremos ter uma relação muito transparente, muito séria e muito profissional com ele, o que não quer dizer que não se diga aquilo que pensamos, e isso aí vamos dizer sempre, mas queremos, obviamente, ter uma relação aqui, uma parceria forte. Por isso, não nos pode caber pela cabeça, neste momento, estar a anunciar algum nome sem ter o consentimento ou a conversa com o Mário Ferreira. Por isso, mas uma coisa que posso dizer, e temos conversado muito, quando nos perguntam, o Flávio Meireles, eu acho que nós achamos que é uma pessoa que com muito valor, uma pessoa que sente o Vitória, não vou dizer como ninguém, porque todos o sentirão da mesma forma, mas que nós temos previsto como seja team manager da equipa e gostaríamos de deixar a parte do diretor desportivo para alguém com uma visão global, para alguém com mais contactos internacionais, para alguém que esteja de uma forma até mais independente em relação àquilo que é Guimarães e o clube. E por isso, eu penso que era por aí a sua pergunta, mas são as promessas que podemos fazer, porque do resto estamos limitados e nem achamos que seja uma altura para criar muito ruído. Nós queremos que deixar os jogadores em paz, tranquilos. Ainda agora, por exemplo, no lançamento dos equipamentos, é importante para nós não estar, não ir aos jogos de treino. Nós não queremos ruído, queremos que os jogadores estejam tranquilos no seu balneário, nos seus jogos. Eu acho que eles não têm nada que pensar nestas eleições. Portanto, não me passa pela cabeça tirar fotografias com os jogadores, nem acho que um presidente o deva fazer. Por isso, há aqui uma série de situações que nós queríamos deixar como elas estão e por isso não vamos entrar em promessas, por enquanto. Quer uma direção que dirija e não que se imiscua no trabalho dos outros. É isso que posso depreender das suas palavras? Sim, lá está, nós queremos tomar conta do clube de uma forma competente, séria, profissional, seguir o nosso caminho e independente de tudo o resto, é indiscutível. Bom, foi a entrevista com António Miguel Cardoso, empresário, 42 anos, e que é o representante da lista A. Para votar, se quiser votar nesta lista, é a lista A, António Miguel Cardoso, no dia 20 de julho, no Vitória Sport Clube, em Guimarães.